Agora nós vamos dar continuidade ao estudo da célula eucariótica, vendo algumas especificidades da célula eucariótica vegetal. Então, nós começamos o estudo pelos plastídeos. Os plastídeos, nós temos os cloroplastos. Eles são plastídeos que contêm a clorofila, que é o pigmento responsável pela captação da energia luminosa e pela fotossíntese. Os cromoplastos, que são plastídeos que contêm pigmentos utilizados na atração de polinizadores, então eles vão ser muito comuns nas pétalas e sépalas das flores. E os leucoplastos, que são plastídeos responsáveis pela reserva energética, pela reserva de amido, estando presentes tanto em caules quanto em raízes que acumulam amido. Então, os cloroplastos eles são formados por duas membranas. Você tem uma membrana interna e uma membrana externa. Dentro do cloroplasto, nós temos também a formação dos tilacoides, que são compartimentos achatados, e são nesses tilacoides que estão organizados os pigmentos de clorofila, responsável pela captação dessa energia luminosa. Esses plastídeos eles estão organizados em colunas, formando as granas, que são empilhadas, formando assim um conjunto de tilacoides que funcionam como pequenas usinas na captação de energia advinda da luz solar. No estroma, que é o interior do cloroplasto, nós temos ribossomos e DNA, que é próprio dos cloroplastos. Então, nessas imagens, nós temos na figura A uma amostra de uma folha de uma planta, mostrando essas organelas de cloroplasto pigmentadas na cor verde. E na figura ao lado, na figura B, nós temos um exemplo de uma anemona marinha, que tem a pigmentação verde porque ao ingerir plantas que contêm cloroplastos, ela acaba disponibilizando esses cloroplastos, ficando então esses cloroplastos presentes no tecido dessa anêmona. Mesmo sendo animal, ela vai capturar, sequestrar e conseguir armazenar os cloroplastos advindos da sua alimentação nos seus tentáculos. Então, aqui nessas duas imagens, nós temos os exemplos de cromoplastos e leucoplastos. Então, aqui fica visível a presença de cromoplastos das cores rosa e vermelha presentes nas pétalas de uma flor. E na figura ao lado nós temos o exemplo da batata, onde é possível observar dentro das células muitos leucoplastos, onde os grãos de amido ficam armazenados. Então, depois de ver algumas estruturas básicas presentes nas células eucarióticas, existem também algumas estruturas que estão além da membrana plasmática, que são as estruturas extracelulares. Normalmente, essas estruturas têm como função proteção, suporte e ajudar na adesão das células na formação dos tecidos. No caso das células vegetais, nós vamos ter presentes as paredes celulares. Então, a parede celular ela é uma estrutura semirrígida que é composta basicamente por celulose. Alguns tipos de planta que vão ter um crescimento secundário, essas paredes elas podem ser lignificadas, sofrer adição dessa proteína lignina. As funções da parede celular são sustentação, manutenção da estrutura e da forma da célula. E também elas protegem contra a invasão de alguns patógenos. Então, a gente vai encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua o estudo da célula eucariótica falando um pouco sobre o citoesqueleto.